Eu sinto te dizer, mas a sua agência pode virar saudade em breve. Eu não quero ser mensageiro do apocalipse nem te gerar ansiedade, mas é um fato que a inteligência artificial pode matar boa parte do trabalho de uma agência de marketing. E considerando isso, só existem dois caminhos para sua empresa seguir daqui para frente. O primeiro é o mais brusco e delicado, mas tem muito dinheiro envolvido, que é basicamente deixar de fazer o que você faz hoje para se tornar uma agência 100% focado em IA. Você pegaria o seu histórico e a sua bagagem para aplicar em um dos serviços que eu vou te apresentar nesse vídeo. Já o segundo caminho é menos radical e é exatamente o que eu estou seguindo na minha agência, que é você incluir inteligência artificial como um dos principais pilares da sua metodologia e da sua oferta, porque o mundo está mudando e vai mudar cada vez mais rápido. Tentar negar que isso está acontecendo é loucura. E agora eu vou te apresentar 10 opções de serviços para sua agência escolher e avançar em qualquer um desses dois caminhos. Mas antes de te apresentar essas 10 opções de serviços de IA para você escolher, você tem que entender uma coisa, que para trabalhar com inteligência artificial, tem 3 opções antes de chegar nesses serviços, que é basicamente a primeira, serviço, que é o tema central aqui, que é você fazer pelos clientes algumas ações relacionadas à inteligência artificial. A segunda é educação, você educar as pessoas sobre inteligência artificial. E o terceiro é SaaS. Dentro desse planejamento que eu falei no início do vídeo que a gente está fazendo para a nossa agência, a gente está considerando essas 3 opções. Essas 3 opções, serviço, educação e SaaS. Mais do que considerando, a gente já está atuando em alguns deles e já está deixando tudo esquematizado para os demais, que é algo que você pode considerar também. Você pode ganhar a grana, gerar o caixa, e depois ganhar o conhecimento para poder educar também. Gerando isso, você gera grana para abrir a sua micro SaaS, que hoje, com a inteligência artificial, ficou tudo muito mais fácil. Dentro da nossa empresa, a gente vai fazer isso em 5 etapas, que ainda eu não vou te mostrar aqui agora, para não estragar a surpresa, e um dia depois eu compartilho. A gente está na segunda fase desse planejamento, com serviço, educação e SaaS em cada uma delas. A gente vai começar com uma coisa, depois atuar na outra e, no último momento, a gente vai ter essas 3 formas atuando na nossa empresa. E eu recomendo que você tenha um planejamento semelhante a esse também. Beleza? Então vamos lá. 10 opções de serviços para sua agência escolher trabalhar com inteligência artificial. O primeiro deles, talvez você já tenha visto aqui, ó, que é a implementação de chatbot para os seus respectivos clientes. Vamos supor que você, como a nossa agência aqui, é uma agência de e-commerce. Você vai fazer os chatbots no WhatsApp, no Instagram, no e-commerce, para os donos de e-commerce poderem ter um funcionário trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, respondendo no WhatsApp. Galera que tem uma agência de e-commerce, isso aqui vale muita grana, tá? Muita grana, porque um dos principais problemas de um dono de e-commerce é falta de tempo. Você provavelmente sabe disso. Mas vamos supor que você tenha uma agência focada em clínica. Você pode ter praticamente um exterminador de secretárias, um aniquilador de secretárias, que é um dos principais problemas das clínicas. Porque até então o atendimento era 100% feito pelas secretárias, que é um público difícil de se trabalhar. Mas você pode implementar isso para imobiliárias, restaurantes, advogados e qualquer outro que seja o seu nicho. Você vai criar chatbots para cada um deles. Ah, Vini, eu posso ter uma agência não nichada que vai fazer para todo mundo? Pode, sem problema nenhum. Nesse caso aqui. Só que vai ser muito mais fácil você ganhar notoriedade e trabalhar de acordo com os nichos que você já atua. E se tornar de uma forma muito mais fácil, o principal especialista em IA nesse seu nicho. Se for e-commerce, obviamente, você vai ter uma concorrência muito maior também. Beleza? Segundo serviço para você escolher é muito semelhante ao primeiro. No primeiro, você vai ter uma implementação de chatbots. Um detalhe importante sobre isso, que é uma coisa que a gente já está fazendo aqui. Nesse trabalho, você cobra um valor X pela implementação e tem o valor da manutenção. Em alguns nichos, é uma coisa que a gente já está observando aqui, em os nichos, essa manutenção pode ser um valor bem de boa, porque a manutenção vai ser pequena. No caso do e-commerce, a gente já está se deparando com problemas aqui que vai necessitar um acompanhamento maior do que a gente estava programando. Então, tem um valor
considerável nesse serviço de implementação. Aí vai ter o serviço de manutenção que vai ser bem mais barato, só que no nosso caso que a gente está fazendo aqui não vai ser tão barato quanto a gente estava programando no início desse planejamento aqui, beleza? A segunda opção tem tudo a ver com a primeira, que enquanto esses chatbots funcionam de forma inteligentes, e assim, novamente, esses chatbots não pode ser aquele atendimento robô de banco não, tem que ser um atendimento que é tão bom quanto um humano. Responde 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas de forma realmente qualificada. Já o segundo, que eu tô vendo uma galera fazer, uma agência específica no Brasil, e muita gente lá fora fazendo, mas um pessoal, que eu esqueci o nome dele, eu podia até usar a diferença aqui, eles estão fazendo um trabalho absurdo nessa segunda opção, que é de voice agents, agentes de voz. Enquanto a primeira são chatbots que vão responder ali no WhatsApp, no Instagram, no atendimento online do site, na opção nativa ali dentro do e-commerce, a segunda é um atendimento de voz. É um atendimento da mesma forma, mas por voz, que pode até responder ligação. Tem gente fazendo um trabalho absurdo disso e que você pode se especializar também. Seria, às vezes, um passo 2 do primeiro serviço. Você pode ter a agência que é especializada em chatbots e tem um plano maior, um plano macro de criar agentes de voz para os clientes. E antes de revelar o terceiro, já senta o dedo no botão de se inscrever, porque aqui toda semana eu trago conteúdos para te ajudar a crescer no digital com organização e liberdade, principalmente se você tem uma agência de marketing e está buscando a escala absurda aqui. Beleza? Terceira opção, que é a opção que você vai ter até um pouco mais de trabalho, mas é uma opção que se você conseguir fazer, você realmente vai ter um futuro muito tranquilo pela frente, que é uma agência de micro SaaS. Galera, o que é o micro SaaS? Não sei se você viu ali, dentro do planejamento que eu te mostrei, a terceira forma de você trabalhar é ter uma SaaS. E a gente já está dando nossos pulos para fazer isso. Só que antigamente falar de SaaS, software, basicamente, você tem um aplicativo, você tem um programa, era algo extremamente caro. Era algo que você precisaria contratar vários programadores, uma equipe grande, trabalho realmente caro e difícil. Hoje em dia não é. Hoje em dia, com a ajuda da inteligência artificial, você consegue fazer isso de uma forma muito mais fácil como era no passado. Não estou falando que é fácil. É muito mais difícil, inclusive, do que você fazer um trabalho voltado para chatbots e voice agents. Só que é muito mais fácil do que era no passado. Então você pode considerar isso tranquilamente. Então imagina que você tem uma agência voltada para restaurantes e aí você cria uma SaaS de cardápio, de alguma coisa específica para o dono do restaurante. Tem um ganho absurdo com isso, porque se você tem uma agência de marketing e o período que ele quer ficar ali com você são 12 meses e ele não renova, se você tiver uma SaaS junto com esse serviço, pode ser que, beleza, ele ficou 12 meses, ele saiu, não foi por insatisfação, foi só simplesmente que ele resolveu internalizar o processo, ele sai da sua agência de marketing, mas ele pode permanecer na sua SaaS, no seu software, porque a taxa de churn de software é muito menor do que uma agência de marketing. E aí são outros ganhos que você pode trabalhar também. E aí, você vai lembrar, logo no início do vídeo que eu te falei, que qualquer um dos dois caminhos que você vai escolher, seja pivotar toda a sua operação para ser uma agência de IA, ou colocar isso como um dos principais pilares da sua metodologia, você não apagaria o seu histórico, você utilizaria o seu background a favor da sua escolha. Ou seja, o que eu estou falando aqui, mesmo que você escolha o primeiro caminho, mesmo que você queira pivotar tudo, você não vai dar um Ctrl Z na sua história e começar ela tudo do zero. Você já tem um histórico, você já tem um background. E esse background, principalmente se for bem trabalhado, você consegue aproveitar muito mais. Por exemplo, eu adoro escrever, eu adoro trabalhar escrevendo, criar roteiros, criar ideias criativas, fazer esses vídeos. Se eu começo a trabalhar com inteligência artificial com esse meu background, que sempre gostei muito de ler e de escrever, e você que, vamos supor que o fulano de tal, vou falar você agora, o fulano de tal, ele não gosta de escrever, ele não gosta de ler, ele não gosta de copy, eu gosto de copy e tal. Se eu começo a fazer uma inteligência artificial, um trabalho voltado para copy com IA, eu vou ficar muito melhor, a minha IA vai ser muito melhor do que a dele. O meu trabalho com uma IA de copy, com um trabalho voltado para isso, vai ser muito melhor que o dele. Por outro lado, se esse cara aqui é um editor de vídeo,
ele trabalhou a vida inteira com vídeo, ele gosta muito de vídeo, ele resolve criar uma agência voltada com as duas opções que eu vou te mostrar aqui agora, e eu também tento fazer isso, o trabalho dele tende a ser muito mais qualificado do que o meu, porque ele já tem um histórico grande nessa área de vídeos. E o quarto serviço que você pode escolher também é o serviço de clones digitais e avatares. Você teria uma agência que poderia fazer os clones, os avatares, qualquer nome que você queira utilizar aí, por exemplo, para o CEO da empresa. Para o CEO da empresa não ter que fazer tantos criativos, tantos conteúdos. Ah, Vini, isso ainda fica muito artificial, é óbvio que as pessoas reparam. 2 pontos aqui principais. É óbvio que, se você vê um vídeo hoje de inteligência artificial, é muito simples de identificar que aquilo foi feito por IA. É muito simples. Só que, esse ano já está muito superior do que do ano passado. Ano que vem, muito provavelmente, não, com toda certeza, já vai ser muito melhor do que esse ano. E vai chegar um momento que vai ser quase imperceptível essa diferença. E se você já se programa para isso, se você já cria uma agência focada em avatares, em clones, você com toda certeza vai crescer muito, você vai ter um aprendizado absurdo e você pode fazer só isso na sua vida. Tem muita grana envolvida nesse jogo aqui. E o segundo ponto sobre isso, eu acabei de falar aqui que beleza, hoje ainda dá para identificar quando é uma IA nos vídeos, simulando o dono da empresa, simulando alguém que está fazendo criativo. Eu consigo perceber, você também consegue perceber. Mas outras pessoas talvez não percebam. Talvez não percebam. E mesmo percebendo, vários desses criativos estão performando bem, estão gerando vendas. Eu vi um do Flávio Augusto recentemente, um dele não era um anúncio específico, era um comentário dele, era um CTA num vídeo do YouTube. Facilmente perceptível que era um clone dele ali, falando alguma coisa. Seria melhor ele fazer, meu Flávio Augusto é um bilionário, ele não vai ter conteúdo para fazer, ele não vai ter tempo para fazer tudo. Aí outra pessoa criou isso e já cortou um pouco de tempo. Quanto que vale o tempo do Flávio Augusto? E aí, obviamente, as pessoas também vão abrir o olho para isso. E com toda certeza é um caminho promissor, principalmente se você já tem esse background de vídeo. Principalmente se você já foi um editor de vídeo, um programador não, mas um produtor de vídeo, e é um caminho que você pode escolher. E o próximo também. O próximo serviço aqui é ser uma agência produtora de vídeo com IA. Todo aquele trabalho chato pra caramba de ir lá, gravar. Toda agência de vídeo que entra na nossa mentoria aqui é uma agência que já tá de saco cheio de fazer gravação. De ir lá, gravar e tudo mais, que é um trabalho muito manual. Você pode ser uma agência produtora de vídeo que não grava o vídeo, que não vai lá gravar. Você está fazendo isso tudo com inteligência artificial, principalmente com o VO3 do Google, entre outras várias que você pode trabalhar também. E isso está evoluindo cada vez mais. E por que que você que trabalha com vídeo vai ter um potencial de performar muito mais do que eu? Porque quando você usa um prompt, quando você faz um agente, quando você cria um trabalho lá dentro do VO3, você, quando tem o conhecimento de iluminação, de som, de como que você orienta o prompt, como que você pede as coisas, já tem toda a sua inteligência de vídeo prévia. Você tende a ter um trabalho muito melhor do que eu, que conheço vídeo. Eu não posso falar amador, porque eu trabalho com vídeo, eu gravo muita coisa, mas você tem um conhecimento profissional muito maior do que eu, que vai ser bem melhor aproveitado aqui nessas duas opções. Já a sexta opção até pode parecer um pouco com a primeira opção, mas ela é algo mais específico e direcionado para um trabalho comercial, que é você ser uma agência de automação comercial, um aniquilador de SDRs, uma empresa que vai olhar de forma qualificada para os dados do comercial de qualquer empresa. E, gente, nada tem o potencial de valer tanto quanto você entregar resultado diretamente nas vendas do cliente. Você pode criar tanto o aniquilador de SDRs, que tem várias empresas já fazendo. Você pode criar algo voltado para análise de dados, análise de reuniões. Então vamos supor que você começa a atender uma mentoria.
uma mentoria que vende produtos high ticket. E você cria um robô que vai analisar cada uma das reuniões de todos os closers. Vai dar pontuação para os closers, vai mostrar onde que errou para cada um deles e vai dar o direcionamento que precisa ser feito para otimizar. Então aqui eu já te apresentei 3 soluções dentro desse serviço específico, que é de automação comercial, um trabalho 100% voltado para o comercial de uma empresa. E aí pode ser de um nicho específico ou não. E antes de te revelar o sexto, você tem que entender o seguinte: qualquer uma das opções você vai ter que colocar aqui dentro de um planejamento como esse e começar a trabalhar de forma realmente qualificada. Mesmo que você decida por ter uma agência 100% focada em A, você vai continuar precisando de uma retenção extrema de clientes e de vendas previsíveis, que são os 2 pilares aqui da escala absurda. Para você ter funis gerando previsibilidade, demanda e novos clientes todos os meses e talvez até todas as semanas. Por isso que tem o link aqui embaixo. Clica nele, você vai responder um rápido formulário, vai aplicar para reunir com o nosso time e entender como que funciona a escala absurda. Lá dentro da escala absurda, nós vamos te ajudar com escala, com previsibilidade, com retenção de clientes e também a formular esse seu planejamento de inteligência artificial. Somente lá, na escala absurda, eu revelo todo esse plano aqui e todos os detalhes que você precisa fazer para ter uma agência escalando com inteligência artificial e todos os outros serviços que você tenha. Beleza? Sexto serviço que você pode se especializar e ter uma agência 100% focada nisso. E aí, galera que trabalha com social media, com copy, com tudo, vai se identificar bastante. Que é basicamente ter uma agência de IA voltada para conteúdos. Que você pode criar e-books, pode criar posts, pode criar criativos, copy para tudo, de uma forma extremamente qualificada. E aí um jeito realmente interessante de você fazer isso é você, por exemplo, você vai ter o seu cliente de social media, o seu cliente de copy e tal. E você cria um robô específico para ele, um agente específico para ele próprio postar nos stories, para ele próprio fazer algumas ações, para ele próprio ter um trabalho muito mais bem direcionado com um agente criando esses conteúdos para ele. Então vamos supor que você é uma agência de conteúdos, você cria os posts no feed para essa pessoa, mas você não se envolve tanto com os stories. O que você pode fazer é criar um agente específico e exclusivo para esse cliente postar nos stories. E aí você pode criar uma programação e uma série de coisas para ele ter esse trabalho com IA também. Já o oitavo também pode ser implementado principalmente para empresas de conteúdo, que é, beleza, nessa primeira opção eu falei um trabalho mais voltado para copy, para conteúdo em si. Dentro dessa nova possibilidade, você teria uma agência que produz imagens para os seus clientes. Uma agência que pode otimizar as fotos dos clientes, criar imagens profissionais a partir de imagens amadoras, que podem criar imagens descritivas para o e-commerce e uma série de possibilidades dentro disso. Você vai utilizar várias ferramentas, como o próprio ChatGPT, o FreePic, entre várias outras, que não são difíceis. Talvez você esteja olhando para isso aqui agora e achando óbvio demais, fácil demais, mas lembre-se que você trabalha com marketing, você já tem um conhecimento digital muito mais avançado do que a maioria das pessoas. Então é básico, é óbvio para você, mas tem um nicho muito grande, tem um nicho não, mas tem vários nichos, várias pessoas que também podem ter um trabalho e não acham isso aqui óbvio. E vai te apresentar um ganho muito grande nos próximos meses e quem sabe até anos. Já o nono é bem voltado para quem já tem um background de web design, que é você criar sites com IA, em qualquer ferramenta que você queira, seja no Manus, seja no Cloud, seja no Lovable ou em qualquer outra. Mas você vai criar sites de uma forma muito mais rápida do que era feito antigamente. Desde sites complexos, além de pages mais simplificadas. Obviamente, todas as opções que eu vejo hoje de criação de site ainda tem um design muito amador, ainda tem uma coisa muito aquém do que realmente poderia ser feito. Mas, cara, tá avançando demais. Tem IA e já tá plugando com elementos do WordPress. Você cria a IA dentro desse programa dentro desse programa e ele já gera o link para você colocar dentro do WordPress, dentro do elemento.
E aí dentro do Elementor você adapta com o seu design, com as suas coisas, e aí você deixa o negócio muito mais bonito. E por último, um trabalho que é uma união entre vários desses serviços que eu te apresentei aqui. É um trabalho um pouco mais complexo, que até se assemelha com a criação de microsas, mas é você ser responsável por toda a infraestrutura de IA nas empresas. Então você vai reunir tudo isso que eu passei aqui e vai criar a infraestrutura, vai resolver tudo relacionado a esses temas aqui e ou outros de qualquer empresa. Você vai criar não apenas as imagens, não apenas os vídeos, não apenas os conteúdos. Você vai criar verdadeiros robôs para automatizar tudo da empresa e aperfeiçoar e ela ter um trabalho muito melhor com menos gente e bem direcionado, com vários funcionários que trabalham 24 horas por dia e 7 dias por semana.